Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ezer, esse daqui é o meu canal e você é muito bem-vindo por aqui. Como prometido, nós vamos começar a partir deste vídeo a falar dos apóstolos de Cristo. Vamos fazer uma série de vídeos sobre os apóstolos, mas vamos dizer que não vai ser só sobre os apóstolos, já que a gente vai falar sobre outros personagens que influenciaram e participaram da história dos apóstolos de alguma forma. E vamos começar o vídeo por Pedro, que é o meu personagem, é o meu apóstolo preferido, é o cara que eu mais gosto como apóstolo. Vamos começar falando sobre ele. E antes da gente já partir pro vídeo, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você sabia que Pedro foi chamado por pelo menos 4 nomes na Bíblia? Sabia não? Então fica comigo que eu já vou te contar tudo sobre isso. Mas antes da gente já partir para o vídeo, deixa eu só passar um recadinho para você. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo são cristãs, participam de alguma igreja. E normalmente as igrejas fazem artes para divulgar seus cultos, seus projetos. E muitas vezes essas igrejas têm dificuldade de achar um bom design e com um preço que caiba no bolso da igreja. Mas acredito que esse problema pode ter acabado para você. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram e o número de telefone da RD Design. Vai lá no Instagram, confere o trabalho, siga a página e entre em contato com a RD Design. Vou dar só um spoiler para você. As artes estão a partir de R$20. Confira no Instagram e verifique se você paga R$20 numa arte dessa em qualquer outro lugar. Claro que não, só na RD Design. Mas sem enrolar muito, agora vamos direto pro vídeo. Bora! Vamos iniciar já o vídeo falando sobre essa história de 4 nomes que Pedro é chamado na Bíblia. Bom, possivelmente o nome dele era Simeão, porém Pedro acaba adotando a versão grega de Simão. Quando Pedro encontra Jesus, Jesus o chama de Cefas, que em aramaico é Kefa, que significa pedra ou rocha, e que em sua forma grega ficaria Petros ou Pedro. Logo, vemos Pedro sendo chamado por 4 nomes: Simeão, Simão, Cefas e Pedro. Origem de Pedro. Pedro era da aldeia de Betsaida, uma pequena aldeia de pescadores que ficava bem próximo de Cafarnaum. E eu acredito que você já ouviu falar em Cafarnaum, já que é uma cidade muito citada na Bíblia. Cafarnaum era uma cidade era uma cidade costeira, ficava ali próximo ao Mar da Galileia. A Bíblia cita o irmão de Pedro e também o pai de Pedro. A Bíblia diz que o nome do pai de Pedro era Jonas. A Bíblia acaba não dando muito mais detalhes sobre o pai de Pedro, mas apenas cita ali que o nome dele era Jonas. E o nome do irmão de Pedro era André, que por sinal também foi discípulo de Jesus. E que nós vamos fazer um vídeo exclusivo dele aqui. E se você não quer perder esse vídeo, faz o seguinte, se inscreva no canal, ativa o sininho para quando sair o vídeo na próxima semana, do próximo discípulo, quando sair sobre André também, você assistir e ficar bem informado. Mas voltando a falar sobre Pedro, tanto Pedro quanto André e Jonas, eles eram pescadores. Isso indica que essa profissão de pescador já era algo de família, era algo que todos os homens da família seguiam, até porque eles moravam numa aldeia de pescadores, ou nasceram numa aldeia de pescadores. E como estamos falando de família, vamos citar que Pedro também era casado. A gente vai ver Jesus curando a sogra de Pedro, logo Pedro era casado. E é bem possível que Pedro levava a sua esposa em algumas das suas viagens missionárias, como está aqui na referência que eu vou deixar acima. Sobre a educação de Pedro, sabemos que ele falava aramaico com um forte sotaque da Galileia. E esse também era o idioma que ele usava para escrever, não só para falar. Mas ele também falava um pouco de grego. E por que a gente sabe disso? Porque ele era pescador, então ele tinha contato direto com os gentios o tempo todo. E o grego era muito falado, principalmente ali na área de Decápolis. E Pedro, como pescador, que precisava vender seu peixe, precisava negociar, obrigatoriamente precisava ter um pouco de grego. Personalidade de Pedro. Sinceramente, eu acho que Pedro é um pouquinho injustiçado. A gente normalmente pensa em Pedro como um cara super grosseiro, um cara super ignorante, mas na verdade, Pedro era só um cara, vamos dizer assim, um cara do mato, um cara da roça, um cara que trabalhava com coisas brutas e é natural. Pensa no seguinte, provavelmente você deve ter algum tio, ou pai, avô, que foi da roça,
foi aquele cara matuto. Gente, eu tenho certeza que em alguns momentos essa pessoa tá falando com você normal e você acaba considerando que essa pessoa tá sendo bruta, mas não é. É porque aquele é o costume dela, é o meio que ela vive. E eu acho não, essa é a situação de Pedro. Pedro é um cara do trabalho bruto, por isso ele se torna bruto também. Mas ao mesmo tempo que Pedro parece, vamos dizer assim, que é um cara bruto, na verdade ele é extremamente comunicativo, vigoroso e com uma aptidão para ser líder. Você vai ver toda hora Pedro tomando a frente para defender os discípulos, para falar pelos discípulos. Sempre Pedro está nessa posição. E para provar que Pedro ele realmente não era tão bruto quanto parecia, a gente vê um Pedro totalmente emotivo. Quando ele está naquele episódio que ele nega Jesus, ele fica totalmente quebrado, totalmente machucado pelo que ele fez e emotivo, porque ele se importava com Jesus, ele se importava com as pessoas. Então pare de injustiçar Pedro. Jesus e Pedro. O primeiro contato de Pedro e Jesus é quando o seu irmão André chega para Pedro e fala assim: encontrei o Messias. Mas mesmo depois dele ficar sabendo que tinha se encontrado o Messias, é só depois, é só na pesca maravilhosa, algum tempo depois, que há o convite de Jesus para que Pedro o siga e Pedro aceita seguir Jesus. O fato de Jesus chamar Pedro para que fosse seu discípulo era Jesus chamando Pedro mais para perto, porque essas 12 pessoas iriam seguir Jesus mais de perto, já que tinha uma multidão, tinha muitas pessoas que seguiam Jesus quase sempre, mas esses 12 estariam mais perto de Jesus. Só que Pedro ainda era de uma outra classe, porque ele fazia parte dos 3 que estavam mais perto ainda de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Esses 3, eles eram discípulos, eles já eram próximos por isso, eles se tornavam mais próximos porque eles eram mais íntimos de Jesus. Então Pedro estava numa posição muito privilegiada quando se diz amizade com Jesus. E talvez por Pedro estar tão próximo de Jesus, aprender tanto de Jesus, entender, conhecer tanto Jesus, Jesus tenha escolhido ele para apacentar as suas ovelhas. Mas antes de falar sobre Pedro apacentando a igreja primitiva, vamos falar de alguns momentos marcantes que Pedro teve com Jesus. O primeiro momento marcante que a gente considera assim fantástico é o momento em que os discípulos estão no barco e de repente vem Jesus andando sobre o mar. Eles pensam que é um fantasma. Jesus grita: não temas, sou eu. E aí o pessoal ainda continua com medo. Então Pedro vai lá e fala assim: se é o Senhor, permita que eu vá andando sobre as águas até a ti. E Jesus permite, fala: vem. Então Pedro começa a andar, só que as ondas começam a ficar fortes, ele começa a olhar para o vento e começa a ficar com medo e começa a afundar. A Bíblia diz que ele grita por socorro, Jesus salva Pedro e diz para Pedro: homem de pouca fé. Mas eu acho isso tão engraçado, porque se Pedro anda sobre as águas e ele tem pouca fé, imagine você, filho. Segundo momento muito marcante de Pedro é quando Jesus pergunta assim: e vós, o que acham que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Filho de Deus. E aí Jesus fala o seguinte, que foi o Espírito que revelou a Pedro. Esse é um momento extremamente marcante na história de Pedro. E o terceiro momento muito marcante é saber que Pedro recebeu a visita particular do Cristo ressurreto. Mesmo depois de ter passado por aquele processo, por ter negado Jesus e por talvez pensar que não tinha mais jeito para ele, por ele ter negado a Cristo. E o Cristo ressurreto foi visitá-lo, foi atrás dele. Pedro e a igreja primitiva. Como foi dito anteriormente, Pedro foi escolhido por Jesus para apacentar as ovelhas, para iniciar a igreja. Então ele foi o primeiro pastor da igreja primitiva. E esse ministério se inicia quando ele prega e cerca de 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo. Gente, normalmente quando a gente lê a Bíblia, eu acho que às vezes a gente perde a dimensão de algumas coisas. Uma das coisas que a gente perde a dimensão é o fato de Pedro pregar e 3.000 almas se converterem. Você tem noção do que é 3.000 pessoas se decidirem por Cristo? Gente, é muita gente. Eu realmente queria estar lá para ouvir esse sermão de Pedro, que deve ter sido extremamente impactante e confrontador para que 3.000 pessoas aceitassem a Cristo. Até o capítulo 13 de Atos
vai ser muito marcante a imagem de Pedro no livro de Atos. Ele vai aparecer bastante como pastor da igreja em Jerusalém. E temos também alguns momentos marcantes dele como pastor da igreja primitiva. Eu vou citar eles aqui para você. O primeiro momento que eu quero citar é Pedro curando um coxo na Porta Formosa, que tem aquela famosa frase: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. O segundo momento, também muito marcante, posso dizer que triste, na história de Pedro como pastor em Jerusalém, é a história de Ananias e Safira, que mentiram para Pedro, e aí Pedro responde: vocês não mentiram a mim, mas mentiram ao Espírito Santo. E imediatamente ambos morrem. É muito forte, é muito impactante, porém eu acho também muito marcante. Existe uma tradição cristã que diz que Pedro morreu 68 anos depois de Cristo, assim como Paulo em Roma. Essa morte também teria sido por crucificação, só que Pedro teria morrido de cabeça para baixo. Embora a morte dele tenha sido triste, nós sabemos que a história dele foi muito importante, porque ele foi, vamos dizer, o fundador da igreja primitiva, ele foi o primeiro líder. E se hoje existe o cristianismo, se hoje existe a nossa igreja do jeito que a gente conhece, seja lá qual for a sua denominação, Pedro faz parte dessa história. Se você gostou desse vídeo, eu novamente convido você a se inscrever no canal, porque nós acabamos de iniciar uma série de vídeos sobre os apóstolos. E esse é só o primeiro vídeo e tem muita coisa boa para vir por aí. Então, se inscreva, ativa o sininho, comente qual é o seu apóstolo preferido, qual é o próximo tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal, tá bom? Fiquei muito feliz de ter você até aqui, te espero no próximo vídeo e valeu!